Olá, viva a todos e bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na sua Anjos TV. Todas as semanas queremos levar até si o que de melhor o mundo editorial em Portugal publica acerca da fé e da espiritualidade. Paulus Editor é um dos protagonistas de todas estas temáticas e por isso não vai querer perder as novidades que lhe vamos querer apresentar neste programa, mas também a conversa que iremos ter com uma das nossas autoras, Teresa Amial, que tem publicado 5 obras no nosso catálogo e que escreve sobretudo para crianças e para jovens. Vai ser uma entrevista e vai ver a boa disposição, mas ao mesmo tempo a profundidade e a espiritualidade desta autora. Tenho a certeza que não vai querer perder este programa, que é transmitido a partir da Paulus Livraria, em Fátima, este espaço tão belo e tão aprazível, onde pode encontrar uma equipa simpática e acolhedora para lhe dar a conhecer as novidades editoriais da Paulus e não só, mas também artigos religiosos e alfaias litúrgicas. Estamos em Fátima, por trás da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Rua São Vicente de Paulo, no cruzamento com a Rua de São João de Deus. Temos estas e mais novidades para lhe apresentar, por isso o convite é que fique connosco. Olá, bem-vindos ao nosso programa mais uma vez, Livros com Fé, aqui na vossa Ângelos TV. Como tinha prometido, temos connosco Teresa Amial, autora de vários livros publicados pela Paulus Editora, também pela Lucerna. E Teresa Amial, que tem um percurso de vida e de fé que nos vai contar bastante interessante. Licenciada em História pela Universidade Clássica de Lisboa, neste momento integra a direção de Creche e Jardim da Infância da Fundação Maria do Carmo Roque Pereira na Graça, em Lisboa, pertence ao movimento de Schoenstatt, tem colaborado em várias iniciativas de apoio à vida, é casada, mãe de 2 filhos e é uma honra e uma alegria tê-la connosco neste programa, Teresa. Afinal, já vamos no 4º livro publicado só da autoria da Teresa Amial e mais um livro em colaboração com o Fogo Posto, o livro CD que nós publicamos. Aliás, foi a primeira obra que depois deu origem a outras também. Como surgiu esta aventura de fé na sua vida? Na verdade, tudo começou por uma conversão tardia, eu diria, e a vir a Fátima, porque o meu marido e eu tivemos os dois uma educação católica, ele até muito mais formal do que a minha, mas ambos nos afastámos muito da igreja durante a nossa adolescência, portanto, ao longo do nosso namoro, nós tivemos um longo namoro de 6 anos, e afastámos-nos muito, e portanto só eu tinha 30 e tal anos, quando de repente resolvemos vir a pé a Fátima. Não me podem perguntar como nem porquê, não é? Eu acho que é um apelo, eu acho que todos os portugueses sentem este apelo. Portanto, cada pessoa vem sempre a achar que sabe porquê. E sempre que quando chegamos a Fátima descobrimos que afinal vimos por outras razões, não é? São os mistérios de Deus na nossa vida. É mesmo. Portanto, Nossa Senhora fala connosco e diz-nos, estás a ver, era por outras coisas. A verdade é que realmente essa caminhada até Fátima, que foi uma semana de peregrinação, foi um renascer na nossa vida de fé. Eu diria que foi também um renascer para o nosso casamento, para tudo, porque mudou completamente toda a alegria e a felicidade que entrou na nossa vida, foi de tal ordem que eu, a partir daí, senti que era também minha missão transmitir aquilo que tinha recebido, transmitir aos outros. Como sempre gostei de escrever, surgiu a oportunidade de escrever para crianças, portanto eu no fundo, a partir desse momento, em 1996, que foi essa minha primeira peregrinação, dediquei-me a 2 coisas, portanto a tentar transmitir a fé, fazendo outras peregrinações. Nós já organizámos mais de 20 peregrinações para casais, no fundo para casais que estão fora da igreja ou com dificuldades com a igreja ou em dificuldades de casal. Temos já feito várias peregrinações onde temos também assistido aos milagres, que realmente isto é um caminho cheio de milagres, e temos assistido a coisas muito, muito bonitas que são também uma grande alegria. Organizámos também retiros para ateus. Há pessoas que dizem, mas como é que conseguiam que as pessoas viessem? E a verdade é que nós mandávamos para os amigos assim uma coisinha a dizer, olha, então, estás cansado, precisas de tempo para estar contigo, precisas de silêncio, precisas de descobrir porque estás aqui, estás disposto a gastar um dinheirão num spa, então não gastes.
Vem fazer um retiro. Vem connosco, vens fazer um retiro, vais ter tempo para te encontrar contigo próprio e talvez com mais alguém. E vimos também muita gente a encontrar esse mais alguém que dá o sentido para tudo na vida. Uma verdadeira evangelização, através assim, desses retiros, através desses encontros. Temos tido a graça de poder, enfim, obviamente também com a nossa vida profissional, mas acima de tudo, isto para nós passou a ser uma prioridade. E eu tenho a graça maravilhosa de poder fazê-lo em conjunto com o meu marido, porque realmente é completamente diferente. Isto tem aprofundado de tal ordem, de tal maneira a nossa vida de fé e a nossa vida de família, que isso tem, não posso agradecer mais a Deus por isso. E depois há a única parte em que eu não faço com o meu marido, mas faço com o meu filho, com um dos meus filhos, que é esta parte da escrita. E então comecei por escrever, o primeiro foi as minhas primeiras orações, e depois já não sei se foi o outro para adolescentes, um terço, Oração Jovem, que é mais dedicado à juventude, sim. Com um CD de música, o que eu diria música nada beata, portanto com música de rock, com música que é para mostrar como o terço, lá está, para nós o terço e Fátima têm um sentido muito, muito especial. E eu também achava que era uma grande maçada e que era uma coisa muito repetitiva e, portanto, ao descobrir a maravilha e a riqueza do terço, também quis fazer algo para aí. Ao mesmo tempo, saiu, portanto, Orações para Todas as Ocasiões, depois o Rezar, Cantar e Crescer, já com um CD do meu filho João Maria. O terceiro volume que o terceiro publicamos e o quarto já trazem um componente suplementar que é o CD, com essas orações musicadas. Muita gente pensa que é um CD em que tem as orações lidas, mas não, cada oração tem uma música completamente original e muito divertida. Eu acho que o João Maria fez um trabalho fantástico também, eu gosto muito. E a Teresa também tem um trabalho fantástico com estas orações para as crianças. Muito obrigada. E isso é reconhecido, que tem uma linguagem nas orações com uma profundidade, mas também um cuidado na construção das orações para facilitar a memorização da oração ou então ter uma métrica que ajude a criança a encontrar sentido nas palavras que está a rezar ou que alguém está a ler para elas. Claro, porque estes livros são mesmo para os pequeninos que ainda não sabem ler, mas que ao escutar já algo lhes fica. Não é? E como é que foi a passagem desta formação, deste contacto, desta riqueza interior dos adultos para depois escrever para as crianças? Olha, eu acho que tem sido, para mim, é uma aprendizagem da simplicidade, que é um grande caminho cristão, não é? Aliás, eu normalmente o que eu faço, eu sou do Movimento Apostólico de Schoenstatt e tenho em casa o Santuário Lar, que é uma coisa importante para muitas famílias schoenstattianas, e é aí que eu escrevo. E, portanto, eu começo por rezar. Aliás, eu acho que esta escrita é a oração. E, portanto, eu começo por rezar e depois escrevo. Muitas vezes as orações são maiores, são mais complexas e, portanto, a seguir é simplificar, simplificar, simplificar. Mas mantendo o conteúdo, que é o que é importante. Aliás, eu queria... A seguir tem também sempre uma pequena dinâmica, porque eu queria muito que fosse explicar às crianças, desta maneira natural, que ser cristão é ser amigo de Jesus e acolher, acima de tudo, a amizade de Jesus, este amor de Deus, e que não é só dizer palavras bonitas, é fazer coisas, é seguir o caminho de Jesus. E então, em todas as orações tem, muitas delas em verso, porque realmente é muito mais fácil para memorizar e tem esse ritmo, mas todas têm depois uma pequena dinâmica, que é para fazer qualquer coisa. Por exemplo, a oração pelos avós, e depois a dinâmica é telefona ao avô ou à avó, só para dizer que gostas deles. E, portanto, é uma isso maneira... é muito cristão, porque de facto a nossa fé tem que ser traduzida em gestos concretos, não é? Porque se não é traduzida em gestos concretos, acaba por ser apenas uma filosofia. É isso mesmo, portanto, a ideia de que também, portanto, estar em contacto com Deus nos ajuda depois a fazer qualquer coisa pelos irmãos. E isso está sempre em todos os livros, tentei sempre fazer isso. Cada livro vai seguindo também algumas temáticas, não é? Este Querido Deus tem orações ligadas ao centenário das aparições também. Tem algumas orações ligadas, como vivemos o Ano da Misericórdia, a algumas obras de misericórdia. A Teresa, ao publicar estas orações, vai vivendo também em sintonia com os ritmos próprios da Igreja. Claro. Aliás, eu diria
que o primeiro livro é completamente abrangente, portanto tem pelos pais, pelos avós, ao deitar, antes de comer, portanto apanha, aliás, os livros eu diria, eu tenho leitores a partir dos 3 anos e leitores, que ainda são os pais que leem, mas que muitos já sabem orações de cor e tudo. E depois também vão até mais tarde do que nós pensamos, porque acho que vão até aos 8, 9 anos, pelo menos, que também gostam muito. Depois, o segundo livro tem orações, que chama-se mesmo Orações para Todas as Ocasiões. Segue, por exemplo, o nascimento, portanto, estar por uma mãe à espera de bebê, pelo nascimento, pelo casamento, pelo batismo e, portanto, até por uma pessoa que morreu. E também pelas estações do ano, pelo pôr do sol e o nascer do sol. Isso para mim é uma coisa muito, muito importante. Eu tenho aqui assim uma grande costela também contemplativa e acho que o rezar na natureza é realmente a criação, as obras de Deus fazem-nos elevar o coração a Deus e, portanto, ajudar as crianças também a olhar para o mundo e a olhar para as coisas à sua volta com um olhar do maravilhamento perante as belezas de tudo o que Deus nos dá, não é? Deste mundo que é um presente que Deus nos dá. E isso está muito, muito presente no Orações para Todas as Ocasiões. Depois, o Rezar, Cantar e Crescer. É um livro que segue muito também já o catecismo. Muitas catequistas me têm agradecido imenso por ele, porque é de uma maneira muito fácil, muito simples, mas tem realmente uma iniciação à fé, esperança e caridade, aos dons do Espírito Santo, aos 7 pecados, não é? As pessoas dizem, como é que se fala dos pecados mortais? Eu digo, não é os pecados mortais, é falar das raízes do pecado que está em todos nós e sempre com o contraponto, não é? Portanto, eu quando tenho inveja, eu quero não ter inveja, ou a avareza, eu quero partilhar, Deus ajuda-me a partilhar com os amigos e tudo isto já acompanhado com umas músicas muito, muito giras que o João Maria fez, com as tais dinâmicas também para ajudar a transformar isso tudo em vida, não é? No fundo, quando a oração se não se transformar em vida, é vazia, não é? E finalmente agora o querido Deus tem as obras de misericórdia, muitas das obras de misericórdia, tem a oração pelos peregrinos, a oração pelo Papa, pelos padres e pelo Papa. Neste ano em que tivemos cá o nosso Papa Francisco, até o desenho é assim um bocadinho parecido com o Papa Francisco. As ilustrações da Raquel Pinheiro também são muito, muito boas, eu gosto imenso. Tem sido um trabalho de equipa excepcional e acho que ela percebe muito bem aquilo que eu gostaria e desde o primeiro livro que tem sido uma parceria fantástica. Daí agora, o sucesso tão grande destas obras, porque há aqui uma sintonia, um trabalho em equipa muito bem conseguido. Eu penso que sim. E tem sido uma surpresa, porque realmente, por exemplo, muitos deles já estão traduzidos para espanhol, para coreano, por exemplo. Como é que de repente estes livros estão em coreano? É uma coisa espantosa, não é? Para italiano também. E, portanto, eu acho que este sucesso só se deve, acima de tudo, ao Espírito Santo, porque eu acho que Deus gostou daquilo que tentei oferecer. E vem ao encontro também da nova evangelização que a Igreja vai procurando tecer neste mundo, porque a partir das orações pode-se introduzir as crianças na fé, não é? Sim. Portanto, o mais prático é ajudar as crianças a começarem a caminhar na fé a partir da oração, que vem pelos pais, obviamente, mas também orações que elas entendem e percebem a partir das vicissitudes do próprio dia. Sim. E que os temas eu acho que entram muito naquilo que é a temática da vida normal de uma criança e, portanto, aliás, o querido Deus tem também a oração pelos tios, a oração pela educadora, a oração pelos primos e, portanto, muita vida do dia-a-dia. O quando vou às compras, por exemplo, que é um momento complicado para muitas crianças, para muitos pais das crianças e, portanto, o portar-se bem, o que é muito mais importante o ser do que o ter e que não se pode ter tudo. Tudo isso sem moralismos, de uma maneira engraçada, acho eu, espero eu. E, acima de tudo, eu acho que a ideia de uma maneira muito natural, as crianças podem entrar numa intimidade muito profunda com Deus. E, por isso, o transmitir o amor de Deus, o transmitir a sua intimidade e proporcionar também que elas aprendam a começar a rezar com as suas próprias palavras. Muitas vezes a dinâmica é continua e diz tu agora, não é? Portanto, o começarem a rezar com as suas palavras e não só com orações formais,
que é importantíssima, às vezes também reza uma Ave Maria, não é? Portanto, tem as orações da Igreja, mas também as orações originais, inventadas e que eles próprios são... E as crianças que fazem experiência da oração a partir dos livros da Teresa, certamente não vão dizer que rezar é uma seca. Não, espero que não. Acho que vão descobrir que rezar é ótimo. Aliás, algumas das dinâmicas vamos cantar e dançar para Deus. E, portanto, algumas têm dança. Eu acho que os livros têm também temáticas muito variadas e que o João Maria conseguiu com isso fazer uns CDs giríssimos. Nós às vezes ouvimos no carro. E então... É espetacular como ele passa de músicas que são simplesmente divertidas para dançar, que são mais com um tom de rock para crianças, mas depois também há algumas que são baladas lindíssimas. Há uma que é a oração para ajudar a dormir, obviamente que tem uma coisa muito calminha, que é agora vai fechar os olhos, dormir, vai para a cama sem fazer birra, não é? Portanto, eu acho que é muito variado e que vai ao encontro daquilo que é o mundo interior das crianças, que é muito mais complexo e rico do que às vezes as pessoas pensam. E, aliás, quando nós nos damos ao trabalho de as ouvir, as perguntas que nos fazem são fantásticas. Fazem-nos crescer também a nós. É verdade, o mais A possível. Teresa tem sido convidada para fazer apresentações dos livros, mas também às vezes alguma formação, alguma sessão a partir da introdução das crianças na fé, pela oração e por dinâmicas como aquelas que estão nos livros. Sente que de facto há uma apetência, há um espaço na vida das crianças e na vida dos pais em relação à espiritualidade? Sim, eu acho que há, e acho que é muito bom que haja novos materiais, porque nós estamos num mundo muito rápido, as coisas mudam muito depressa, estamos num mundo que é do audiovisual, e portanto que o livro é importantíssimo, importantíssimo. Eu sou também da direção de uma creche e jardim de infância, portanto desde crianças dos 4 meses até agora aos 5 anos, e vejo a importância do manipular o livro, do aprender a olhar, a ver as ilustrações, o amar. Eu acho que aprender a amar a leitura começa nestas idades. Como aprender a amar a oração. E o facto de já termos os CDs e destas músicas serem músicas que eu diria muito modernas, é muito necessário, porque é preciso coisas novas. E eu acho que há essa apetência. Vi em algumas formações que dei, por exemplo, com catequistas, com educadoras, e quando nós dizíamos, que bom, precisamos tanto, é sempre um bocadinho a mesma coisa. E pronto, portanto, eu acho que isto realmente que vem ao encontro de uma necessidade. Teresa Amiel, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Desejamos que possa continuar assim neste processo de evangelização, de transmissão da fé para os mais pequenos, para os mais jovens, porque é uma riqueza para a Igreja em Portugal e não só, porque os seus livros já estão traduzidos em várias línguas e já circulam pelo mundo inteiro. Muito obrigada. Eu é que agradeço também pela entrevista e agradeço à Paulo o trabalho fantástico que tem sido um prazer trabalhar também com esta editora. Obrigado. Assim, querido telespectador, já viu que tem muitas razões para poder conhecer, adquirir, oferecer os livros da Teresa Amiel. São 5 livros que Teresa Amiel tem publicado com a Paulus Editora, 4 de sua autoria, outro em coautoria com a banda Fogo Posto, e por isso clique no site paulus.pt e vai descobrir todas estas novidades que estão mesmo ao seu alcance. Em relação a nós, até já. Queridos amigos, como prometido, aqui estou para vos apresentar várias sugestões de leitura. E começo por vos apresentar uma nova coleção que a Paulus Editora iniciou, que são livros oferta, livros de pensamento, para oferecer nas mais variadas circunstâncias e momentos da vida das pessoas. Começamos com o livro Para Toda a Vida, Deus no Nosso Matrimónio. São vários pensamentos, orações também, que se podem oferecer para quem se está a casar ou até mesmo os que se estão a casar aos convidados no seu matrimónio. Tanto os autores do primeiro livro, Deus no Nosso Matrimónio, como do segundo livro, 40 orações para a gravidez, orar a vida, são um casal jovem, António Fonseca e Cláudia Sebastião, que a partir da sua própria experiência de vida matrimonial, mas também de experiência de paternidade e maternidade, quiseram partilhar e aprofundar estes momentos e estes sentimentos com tantos outros casais e tantos outros pais, e por isso iniciamos assim esta nova coleção.
Livros que pode oferecer, quer para, como vos dizia, aos casais ou até mesmo quando se sabe que alguém está para ser mãe. Então tem aqui várias orações. Porquê 40? Porque são as 40 semanas de gestação que dá origem depois a uma nova vida que vai nascer e que, como criatura de Deus, merece ser acarinhada com a oração dos seus pais. Seguinte sugestão de leitura chama-se Famílias, Continuemos a Caminhar. É um título retirado de palavras do Papa Francisco na exortação à alegria do amor e que foi escrito por um casal italiano muito empenhados na pastoral familiar em Itália e que apresentam um itinerário para ajudar a assimilar o texto A Alegria do Amor, esta exortação apostólica que o Papa Francisco emanou a partir dos 2 sínodos dos bispos que aconteceram e que trataram os temas da família. Claro que se geraram muitas polémicas, sobretudo por causa de temas fraturantes que o sínodo também enfrentou e abordou, mas, sobretudo, este documento é um documento longo, um documento denso, mas que procura acompanhar a alegria do amor desde o namoro até o noivado, ao casamento e até mesmo depois do casamento. E, claro, falando de outras temáticas um pouco mais fraturantes que têm a ver com os divorciados recasados ou a comunhão aos divorciados recasados. Então, este casal quis, neste livro, Famílias, Continuemos a Caminhar, em 7 capítulos, ajudar a assimilar este documento do magistério da Igreja. E, portanto, os primeiros temas tratam do tema da alegria. A alegria do namoro, a alegria do noivado, a alegria do casamento. Os seguintes 4 temas, do 4º ao 7º capítulo, falam precisamente de temas mais ligados ao matrimónio, à família e ao discernimento. O próprio Papa Francisco pediu que este documento, a Alegria do Amor, fosse meditado lenta e gradualmente. Não é um texto para que deve ser lido do princípio ao fim de um fôlego, mas deve-se parar porque é um documento denso, mas ao mesmo tempo remete-nos para a origem do amor, para podermos conhecer, compreender e então sim viver o amor tal e qual como Deus nos convida. Então aqui está um livro muito útil, muito prático para as famílias, para as paróquias que queiram aprofundar e conhecer um pouco mais a exortação apostólica à alegria do amor. A próxima e última sugestão chama-se Maravilhas de Deus, Homilias de um Bispo, de Dom Manuel Madureira Dias, Bispo do Algarve, que foi publicado pelo Secretariado Nacional de Liturgias. Aqui encontram-se as homilias dominicais de Dom Manuel Madureira Dias e que este roteiro é útil não só para os sacerdotes poderem preparar as suas homilias, mas também para os leigos que queiram aprofundar a palavra de Deus dominical ou até mesmo para aqueles leitores que nas paróquias têm responsabilidade de preparar introduções à liturgia da palavra. Fica aqui então também esta sugestão, Maravilhas de Deus, homilias de um Bispo do Secretariado Nacional de Liturgia. Ficam por aqui então estas sugestões de leitura neste programa que quis levar até si. Espero que tenha encontrado em alguma delas uma boa sugestão de leitura ou até mesmo para aconselhar alguém que conheça e que esta leitura pode ser útil. Livros com Fé desta semana fica por aqui, porém prometemos voltar para a próxima semana com mais novidades, com mais temas interessantes e, sobretudo, com mais uma entrevista a um dos autores mais recentes da Paus Editora, Padre Ricardo Figueiredo, com a obra Um Santo Surfista, uma obra especificamente para os jovens. Até lá, desejo que possa visitar-nos numa das nossas livrarias Paulos, em Lisboa, em Fátima, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola, ou visitar o nosso site paulos.pt, onde pode encontrar
todas as sugestões que lhe apresentámos nesta semana e muitos outros eventos e outras sugestões e novidades que o site da Paulus vai procurando dinamizar e levar até si o que de melhor se publica sobre a fé e a espiritualidade no mercado editorial português. Desejo-lhe uma boa semana. Se tem sugestões para nos enviar, escreva-nos para o e-mail paulus.pt e que Deus o abençoe nos seus trabalhos, na sua vida ao longo desta semana. E não se esqueça, um bom livro é sempre uma boa companhia. Grande como as estrelas, grande como o azul do mar, maior que uma montanha,